Se você tá escutando isso, é porque eu morri. Não, brincadeira, eu tô vivão. Mas depois de tudo que eu descobri nas minhas investigações, não me surpreenderia se tivesse por aí um agente de alguma sociedade secreta tentando acabar comigo. Eu passei semanas, não, meses, não, anos investigando detalhadamente todas as séries da Netflix e o que eu descobri vai deixar vocês chocados. Ah, esse vídeo tem spoilers, mas fugir de spoilers é pros fracos, e se você tá aqui, significa que você também tem um espírito investigativo. Então vem comigo, porque eu tenho uma teoria. Nadia Vuvolkov, de Boneca Russa, é, na verdade, uma fugitiva da Temp Commission, de Umbrella Academy. E eu posso provar a sua ligação com ninguém menos que esse cara, o agente A.J. Carmichael. Se você é obcecado por detalhes como eu, um verdadeiro detetive amador, então já sabe que existe um único grande universo compartilhado de coincidências inexplicáveis nessas séries e filmes. Tudo começou quando eu vi uma cena estranha em Boneca Russa. Então pegue seu bloquinho de post-it e vem comigo nessa viagem. Eu não sou maluca, tá legal? Eu não tô maluca! E você sabe que eu odeio quando me chamam de maluca! Em Boneca Russa, nós sabemos que Nadia Vuvolkov está presa no tempo, sendo obrigada a reviver o mesmo dia várias e várias vezes enquanto continua morrendo. Essa é a definição básica de loop temporal na ficção científica. Algo como a morte te dá parabéns. Só que esses loops tendem a causar problemas nas linhas do tempo. E tem um grupo de pessoas que trabalha justamente para que isso não aconteça. A Temp Commission, de Umbrella Academy, uma agência cujo trabalho é vigiar o contínuo do tempo e do espaço e eliminar discrepâncias temporais. E quem é uma discrepância temporal em pessoa? A própria Nadia. É por isso que Nadia continua morrendo. Ela tá sendo assassinada por agentes da Temp Commission? Mas as mortes da Nadia são todas acidentais. Você pode dizer, será? Será mesmo? Ou será que ela tá sendo assassinada por agentes treinados para fazer tudo parecer um acidente? Mais uma evidência disso é que Nadia não é a única pessoa que viaja no tempo e acaba morrendo. A gente já viu em outra série, mas vamos por partes. A verdade é que os sinais estão por todos os lados, como nessa cena em que Klaus e Ben voltam ao passado em The Umbrella Academy. Qual o filme em cartaz? A Maldição dos Mortos-Vivos. Uma descrição perfeita para o que está acontecendo com Nadia. Além disso, a filosofia de Nadia é estranhamente parecida com a da própria agência. Eles não enxergam os acontecimentos mundanos como coisas boas ou ruins, apenas uma linha a ser seguida, a qualquer custo. Nadia diz que o problema que ela vive não é bom ou ruim, apenas um sintoma do erro no código. É só um bug, tipo um programa que não tá rodando direito. É exatamente o que o 5 pensa. Não existe essa coisa de mocinhos e vilões, são apenas pessoas vivendo as vidas delas. Seria Nadia uma agente do tempo que perdeu a memória em uma de suas viagens, assim como Vanya Hargreaves na segunda temporada de The Umbrella Academy? Eu sofri um acidente e perdi a memória. E agora a Temp Commission precisa silenciá-la para que ela não cause mais problemas? É uma estranha coincidência também que Nadia seja de ascendência russa, assim como Vanya. E quem são os vilões de Stranger Things? Os russos! É para a Rússia que o Hooper é enviado depois que ele misteriosamente sobrevive a uma explosão nuclear. Vamos colocar um post-it nessa teoria, porque voltaremos a falar desse misterioso caso em outro episódio. São muitas teorias. Vamos focar! Mas tudo isso pode significar que Reginald Hargreaves, que adotou Vanya, está envolvido com Nadia com os vilões de Stranger Things? Eles se encontram em algum lugar da linha do tempo, mas nunca repetem o mesmo local. Ok, aqui eu preciso de mais evidências. Em Stranger Things, temos o mundo invertido, uma dimensão paralela à realidade. E a 11 tem acesso a ele através de um lugar chamado O Vazio, que seria uma passagem entre os mundos, ou algo assim. Uma espécie de sala de espera entre as dimensões. A existência do vazio explica também os poderes de Klaus, de Umbrella Academy, que assim como a 11, consegue ouvir e até se comunicar com pessoas que estão do outro lado, na dimensão dos mortos. E não faltam teorias por aí de que o mundo invertido seria, de fato, o mundo dos mortos. Então Ben estaria preso no vazio e por isso ele consegue acompanhar Klaus para todo lado sem que ninguém o veja. E é no vazio que Ben consegue encontrar e conversar com a Vanya, quando ela está sendo torturada pelos agentes do FBI. E tudo se encaixa perfeitamente quando analisamos os poderes de Ben, que quando estava vivo conseguia criar portais para outras dimensões usando seu corpo. E dessas outras dimensões vinham monstros com grandes
tentáculos. Lembra alguém? Mas então pra onde teria ido Ben depois que ele desapareceu na luz? Existiria uma outra dimensão além do mundo invertido ou mundo dos mortos? Ou será que Ben entrou em um loop temporal assim como a Nadia? Você tá ficando maluco? Isso explicaria como ele volta a estar vivo no final da segunda temporada. Ô pai, quem são esses babacas? Calma. Eu sei que eu tô falando de portais dimensionais. Eu lembro da caverna, eu juro que já tô chegando em Dark. Quando colocamos as séries em uma linha do tempo, as coisas começam a se encaixar ainda mais. A segunda temporada de Stranger Things acaba em 1985. Em Dark, Jonas volta no tempo para 1986, um ano importantíssimo para os loops temporais da série. E depois nascem as crianças com superpoderes de Umbrella Academy. Será que elas fazem parte do experimento que criou a 11 e o grupo de crianças superpoderosas de Stranger Things? Isso teria a ver com as luzes que Reginald solta pela janela no final da primeira temporada? E será que essas luzes seriam a mesma coisa que chamamos de partícula de Deus em Dark? E sim, não passou despercebido por mim o fato de que luzes têm uma forte relação com viagens no tempo e comunicação entre as dimensões. Como em Stranger Things, quando Joyce usa as luzes para se comunicar com Will no mundo invertido. Ou em Dark, pouco antes do Mikkel desaparecer, quando as luzes das lanternas começam a piscar. E sim, tem mais coisas para analisarmos em Dark. Quem diria? Não faço ideia de que merda é essa. Em Dark, o eu do passado pode encontrar o eu do futuro, mas todas as vezes que isso acontece, dá muito problema. Vemos algo extremamente semelhante acontecer em Umbrella Academy, quando o 5 jovem encontra o 5 velho, e os dois acabam sofrendo de um terrível problema chamado psicose paradoxal. Uma doença com sintomas desconfortáveis, como paranoia, suor excessivo e gases. Flatulência. Estágio 4. Ok, muita informação. Também em Dark, as viagens no tempo são sempre em loops de 33 anos. E 33 anos é a idade dos irmãos de Umbrella Academy, logo depois que eles são jogados pro passado. E o que acontece 33 anos depois que Klaus e Ben chegam ao passado? Não sabemos. Seria em 1993 e eu não achei nada de especial nesse ano. Por enquanto. Coloca outro post-it aí. Mas eu preciso comentar o fato de que a máquina do tempo de Dark é uma maleta, que é exatamente o mesmo método de viagem temporal usado pela Temp Commission de Umbrella Academy. Tá cada vez mais difícil esconder que tem algo muito estranho acontecendo. Essas conexões entre dimensões através de portais estão ligadas a diversos acontecimentos históricos, como vemos no assassinato de Kennedy em Umbrella Academy e a Guerra Fria em Stranger Things. Em todas essas séries, temos sociedades secretas que estão tentando interferir nesses acontecimentos. Menos em Boneca Russa. Me dá o gato. Até onde sabemos. Mas esse cara aqui é muito suspeito, na minha opinião. A gente se conhece! É o quê? Em Umbrella Academy, Reginald Hargreaves é membro de uma sociedade secreta dos anos 60, envolvida com o assassinato do Kennedy. O Adam, de Dark, comanda uma sociedade secreta chamada Sic Mundus. Seriam todos eles parte da mesma sociedade? Ou pelo menos versões diferentes do mesmo grupo? Ok, talvez eu tenha viajado demais. Mas o que podemos concluir é que todas essas séries podem estar conectadas através de portais interdimensionais, viagens no tempo, discrepâncias no contínuo do espaço-tempo e muitas conspirações. Mas você deve estar dizendo nesse momento: Ai, que maluquice. É tudo coincidência. então preste atenção nesta cena. Em Boneca Russa, antes de morrer pela primeira vez e voltar no tempo, Nadia fica olhando o aquário de sua amiga, onde tem um peixe muito parecido com o agente A.J. Carmichael de Umbrella Academy. Extremamente suspeito. E depois que Nadia morre pela primeira vez, o peixe desaparece misteriosamente do aquário. Expliquem isso. Não dá pra negar. Tá na cara que tudo acontece muitas vezes em muitos lugares. Você não concorda? Antes de responder, presta atenção nisso. Em Boneca Russa, nós sabemos que Nadia está presa no tempo, sendo obrigada a reviver o mesmo dia várias e várias vezes, enquanto continua morrendo... Não, pera. Tá acontecendo de novo. Tudo vai desmoronar aqui. Bom, agora que você parou para ouvir as minhas teorias, talvez você esteja pronto para o próximo vídeo.
Ou você também não acha que várias tecnologias das séries e filmes são controladas por uma grande inteligência artificial?